Oi, 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 galerinha! Como é que vocês estão? Vamos começar agora a nossa aula de matemática. Hoje são 2 de agosto de 2021 e o nosso tema hoje são frações. Você pode encontrar esse conteúdo na página 142 do seu livro de matemática, tá bom? O que são frações? Quem aí já estudou frações? Vocês se lembram? Ano passado a tia Sandra ensinou para vocês, não foi? Então, esse ano nós vamos retomar um pouquinho o que vocês sabem sobre frações e aumentar um pouquinho aí o grau de dificuldade desse tema que vocês já trabalharam lá no quarto ano, tá bom? O que são frações? Quem que lembra? Vocês se lembram? O que são? São pedaços? São partes de um inteiro? Algo assim, né? O nosso livro, na página 142, ele já começa falando um pouquinho sobre isso. Ele apresenta esse tema como partes de um inteiro. Então, aqui eu tenho um círculo inteiro, certo? Ele está completinho, tá vendo? Vamos imaginar que isso aqui é uma coisa bem gostosa. Vamos pensar que é uma pizza. Que delícia, hein? Quem gosta de pizza? Então, dentro dessa pizza aqui, ó, ela tá completinha. Ela tá inteirinha. O que acontece se eu repartir essa pizza? O que será que acontece? Se a tia Vanessa repartir essa pizza? Minha tesoura aqui melhor assim um pouquinho. O que acontece se eu fizer assim com ela? Ó, tem que tirar o quadro, né, tia Vanessa? O que acontece se eu dividir essa pizza? O que vocês acham? O que acontece se eu dividi-la assim? O que vocês acham que acontece? Vai me contando. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma fita aqui. Ai, gente, a professora de vocês é uma comédia, né, não? Eu tô tão empolgada com o nosso conteúdo aí de português, né? Vamos trabalhar a piada. O que acontece se a gente dividir essa pizza? Aqui, ó. Cortei, dividi uma parte pra mim e uma parte pra você. E dividi exatamente ao meio. O que acontece? Eu fiz uma fração. Quando eu divido e como a metade, essa metade eu posso chamar ela de meio. O que é a fração? Nada mais é do que um número, ele é separado por um traço. Esse traço aqui, geralmente, ele fica em cima da sua linha, tá? O número que está embaixo da fração é a quantidade de partes em que eu dividi, tá? Então, aqui, se eu dividir ela em duas partes, ó, uma para mim e uma para você, eu dividi ela em duas partes. Qual que foi o pedaço que ficou para mim? Foi só um pedaço, foi só esse aqui, ó. Então, esse pedaço, ele ficou para mim. Então, esse pedaço é o que eu tenho de número aqui em cima. Isso aqui eu leio como um meio. Ou então, eu posso ler como meio, tá? Ou metade. Vocês sabiam que esses números, eles têm nomes diferentes? Sabiam, né? O número que fica em cima, eu chamo ele de numerador. Deixa eu te escrever. Neste cá vai ficar mais fácil, né? Porque não tá cabendo. Eu chamo ele de numerador. Espirrando, mas não é coronavírus, não, é só alergia mesmo. Esse número que está embaixo do tracinho, eu chamo ele de denominador. Existe uma forma facinha de lembrar qual que é o numerador e qual que é o denominador, tá? Se tiver um exercício, por exemplo, aponte o numerador da fração. O que você pode lembrar? Numerador, ele começa aqui ó, com nuvem. Nuvem fica no céu, então ele fica em cima. Então aqui ele vai lembrar da nuvem, então ele vai lembrar que é o número de cima. Então, se é o de cima, o de baixo é o denominador,
tá? Eu lembro assim, numerador lembra nuvem, então tá em cima. Denominador debaixo, fica embaixo do nosso tracinho, tá bom? Então aqui eu tenho uma fração, 1/2. Professora, mas eu só posso dividir na metade? Não, posso dividir de outros jeitos também. Bem, vamos fazer outras frações? Então aqui eu tenho o numerador 1, que é a quantidade que eu recebi. Recebi só uma dessas partes, mas eu tinha dividido em duas. Lembrando que a fração, para ser fração, as partes têm que ser exatamente iguais, tá? Exatamente iguais. Qual que é a diferença entre fração e divisão? É que na fração eu divido um só, um objeto só, é como se eu pegasse um lápis e dividisse. E a divisão eu pego vários números e divido entre nós, tá? Então essa é a diferença. Dentro da fração é um objeto só sendo dividido. E dentro da divisão são vários divididos em vários grupos, tá? Então eu tenho aqui uma fração 1/2. E se a tia Vanessa fizesse a experiência de dividir essa pizza entre mais pessoas? Suponhamos que estamos num grupo de 4 pessoas. Aí a gente não vai ser guloso, né? Assim, dividir só entre eu e você. Não, dividir entre nossos colegas também. Vamos dividir em partes iguais? Então a gente tem uma outra forma dessa divisão, ó. Temos aqui uma, duas. Lá vai tia Vanessa com a guerra da fita de novo. Vocês são assim também? Vocês ficam lutando contra a fita adesiva? Se eu dividir em 4 partes, o que acontece? Será que eu tenho uma fração diferente? Que a pizza é a mesma, vocês estão vendo? Que é a mesma pizza? Só que dentro dessa pizza, eu agora vou receber só um pedacinho. Tínhamos aqui uma pizza completa, tá vendo? E agora a tia Vanessa vai comer. Comi esse pedacinho aqui. Esse é meu. Ela foi dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, o número de baixo é a quantidade de partes, lembra? Então, 4. Vou pegar esse pincel aqui que ele tá melhor. 4 é o número de partes. Quanto que eu ganhei? Eu ganhei só uma. Então, eu tenho aqui 1/4. E se eu comer 2? Tô gulosa, hein? São 2/4. E se eu comer 3? São 3/4. Tá bom? Então, essas partezinhas aqui, ó, as que eu comi 1, 2, 3. E ela tinha se dividido em 1, 2, 3, 4, tá? Lembrando, o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Vocês sabiam que existe uma forma da gente ler as frações? Por exemplo, eu tenho aqui, eu falei para vocês do número 1/4, 2/4, 3/4, não foi? As frações, elas têm uma forma diferente de ser lida, dependendo do denominador, tá? Então, ó, quando eu tenho o número 2 embaixo, eu chamo ela de meio. Então, isso aqui eu posso ler como meio. Então, eu falo o número de cima, 1, e leio a palavra meio. 1/2. Quando eu tenho o número 3, eu vou ler a palavrinha terço. Então, eu vou ler 1, eu falo o número que está no numerador, então 1/3. Se fosse um outro número, por exemplo, 2. Então, eu vou ler o número 2 e vou falar a palavrinha terços.
Por quê? Porque é mais de um aqui em cima. Então, aqui eu tenho 2/3. Vamos supor que eu tenho aqui o número 3. Aqui é terço. Vamos supor que eu tenho o número 3 aqui em cima no numerador. E aqui embaixo eu tenho o número 4. Como é que eu vou ler? Vou falar o número 3. 3. E aqui, ó, o 4 eu leio como quartos. Tá? Então, eu tenho 3/4. Se fosse um só, seria quarto. Então, eu leria 1/4. Se fosse o 5, eu leria quinto. 6, 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. 10, décimo. Tá? Então, aí, acima do 10, eu tenho uma nomenclatura diferente. Depois, isso aqui a tia Vanessa vai passar para vocês por escrito, que vocês vão só relacionar, tá bom? E acima do 10 eu leio a palavrinha avos, por exemplo. Eu tenho 7 no numerador, o número 13 no denominador. Como é que eu leio esse número? Eu leio 7, 13 avos. 7, 13 avos. Tá? Não é 7 mais 13 avos, é 7, 13 avos. Certinho? Vamos dividir um pouquinho mais a nossa fração? Só para vocês verem que dá para dividir em mais partes. Até aqui eu fiz a fração. Suponhamos que eu tenho aqui pegado só uma. Eu peguei 1/4 dessa pizza. E se eu dividir ela em mais vezes? Eu posso dividir a fração assim, ó. Colocar assim, ó. Só um pedacinho. Dividir ela aqui e ficar assim, ó. Posso fazer ela assim? Não posso, porque dentro da fração, todas as partes têm que ser iguais. Tá? Então, todas vão ter que ter o mesmo tamanho. Tá bom? Então, para dividi-la, eu preciso que todos tenham exatamente o mesmo tamanho. Então, aqui como a tia Vanessa vai dividir a pizza em vários pedaços, eu vou ter uma fração diferente dessa que a tia Vanessa tinha colocado aqui, ó. Que delícia, hein? Deu até vontade de comer pizza, não deu? Ó, então tem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. 2. Vamos contar comigo. 3. Quantos pedaços será que vai dar aqui? 3. 4. 5. 6. 7. Aquele ali foi rebelde. Esse cara não. 7. E 8. Então, aqui eu tô dividindo a minha pizza em 8 partes. Tá vendo? Se eu dividir ela em 8 partes, o meu denominador vai ser o número 8. E qual que vai ser o meu numerador? Pode ser qualquer um, dentro que eu não... sendo que eu não ultrapasse o número 8, né? Porque eu não tenho outros pedaços aqui para dar. Suponhamos que eu vou comer aqui 2 pedaços. Vou comer 2 pedacinhos. Delícia! Então, comi 2/8 dessa pizza. E se eu te perguntar, quantos que sobraram? Continuam sendo 8 pedaços, mas sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram
6/8. Essa aqui é a quantidade que eu comi. E essa aqui é a quantidade que sobrou. Certinho? Então, sempre eu vou observar, ó, pessoal, o número de baixo é a quantidade que eu tenho. E o número de cima é a quantidade que eu usei. Muito bem. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão observar para mim uma atividadezinha bem simplesinha que está na página 148, tá bom? Página 148. Vocês vão fazer para mim a atividade de número 1 e a atividade número 2, tá? Então, fazer 1 e 2 da página 148. O neném chorando ali. Ó, atividade número 1 fala assim, ó, rapidinho aqui. Atividade número 1 fala assim, ó. Cada pedacinho aqui, ó, ele representa que fração da figura abaixo? Você vai contar quantos pedacinhos que tem, vai ser o número do denominador, e o pedacinho só, ele vai ser o número do numerador. Então, se é só um, então o numerador a gente já tem. Agora, o número 2. E o comprimento de um dos palitos da figura representa que fração do comprimento desse lápis? Ó, o comprimento de um dos palitos, tá vendo que tem palitos aqui? De um dos palitos, ele representa qual fração do comprimento do lápis completo? Foi dividido em quantos pedaços? Então, um pedacinho só é qual fração? Tá? Então, é só essa atividade que vocês vão fazer hoje. Página 148, número 1 e 2. Bem facinho de ser feito, tá vendo? Depois, ó, pessoal, vocês vão dar uma olhadinha no livro de vocês. Tem toda a nomenclatura, tá? Aqui, ó, na página 147, fala sobre a leitura da fração, como é que a gente lê, até o número 9, tá? Então, a gente tem aqui meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E depois, a gente tem as nomenclaturas. Após o número 10, a gente tem o 10, o 100 e o 1000, que ele tem nomenclatura diferente. Então, tem décimo, centésimo e milésimo. E os outros números, a gente sempre fala o numerador e depois coloca a palavrinha avos no final. Então, aqui a gente tem 17 avos, ó. Aqui eu já tenho 9, 30 avos. 4, 17 avos, tá? Então, por enquanto, essa atividade 1 e 2 pra gente fazer, só isso, tá bom? Página 148, belezinha? Bom trabalho para todos vocês. Assim que terminarem, mandem a fotinha pra tia Vanessa, tá bom? Beijos, tchau!